Passamos a vida inteira tentando nos tornar valiosas, úteis, necessárias, admiradas, boas o suficiente. E, de alguma forma, mesmo fazendo tudo certo, a sensação de realização e autossuficiência esperada não chega. Nossa primeira dedução, então, é a de que parece sempre faltar alguma coisa que podemos fazer. Mais entrega, mais esforço, mais resultado, mais perfeição. E mesmo dando o nosso máximo, as coisas parecem não mudar. Então, o julgamento se volta para nós mesmas. Só pode ter algo errado comigo. Encarar a sensação de indignidade e insegurança, no entanto, aterroriza. Logo, tentamos fazer de conta que ela não existe e fazemos de tudo para seguir em frente. Só que a sensação de deficiência está sempre à espreita. Não importa o quanto tentemos ignorá-la, ela vai submergir das sombras na primeira falha, incidente, crítica, discussão, ou mesmo quando nos deparamos com as realizações de outras pessoas, especialmente nas redes sociais. Sobrepujadas nessa dor, a sensação que temos é de que estamos respirando um gás tóxico, vendo o mundo através de lentes de insuficiência pessoal. A psicóloga e professora americana Tara Brach chama essa sensação de transe da indignidade, cujos sintomas são mente acelerada e corpo pesado e exausto. Aqui no TML chamaremos de transe da desvalia. Uma sensação constante de que precisamos provar aos outros e ao mundo que merecemos estar aqui. Somos boas o bastante. Não somos de mais nem de menos. Estamos aí na média do esperado. Aí chamamos isso de maturidade, responsabilidade, força. Mas não é não. É realmente um transe. Um estado onde a gente esquece quem é e passa a viver tentando compensar essa sensação de que não importa o que fizermos, estaremos sempre separadas dos outros, da vida, do amor. Porque se somos de um jeito defeituosas, como poderemos pertencer? Ser amadas, ser felizes. É um círculo vicioso. Quanto mais sem valor nos julgamos, mais separadas e vulneráveis nos sentimos. Aprendemos cedo, moldadas pelo nosso primeiro ambiente nesse mundo, que ser boa vale mais do que ser verdadeira. Ser agradável é melhor do que ser inteira. Ser escolhida deve ser o nosso único objetivo de vida. Jamais escolher. E sem perceber, construímos uma vida inteirinha em cima disso. Relacionamentos, trabalhos, escolhas materiais. Tudo atravessado por um tipo de pergunta invisível. Isso significa que eu tenho valor? Mas a Roda das Lobas, em seu primeiro portal de touro, traz um interessante ponto de ruptura. O que é realmente valor? Essa é a pergunta de milhões que provavelmente não estamos nos fazendo. Porque sua resposta não impele o olhar para fora, para tudo que já conquistamos e o que nos consola quando a gente está aí experimentando o transe da indignidade, o transe da desvalia. Mas implica olhar para dentro, para crenças e valores. E já sabemos o quanto a sensação interna de estar separadas e indignas é bem aterrorizante. A proposta desse terceiro portal da Roda das Lobas, no entanto, é aqui, com a ajuda da segunda casa astrológica e do signo de Touro, nós desmontemos, não de pavor ou paralisia, mas desmontemos tudo o que aprendemos, o que repetimos, o que estivemos sustentando sem nunca ter escolhido. Ao olhar para como foi a construção dessas crenças nucleares de desvalia, paramos de nos perguntar: será que somos suficientes? E começamos a questionar: o que é mesmo ser suficiente? Olá, eu sou a Luciana Lino Jerônimo, escritora, editora, terapeuta e criadora do projeto Transformando Meninas em Lobas. Aqui compartilho reflexões profundas sobre autoconhecimento feminino e nossos ciclos,
sob a ótica da psicologia junguiana, comportamental e do IFES, assim como linguagens simbólicas, tais quais o tarô e a astrologia, não para prever o futuro, mas para que nos conectemos com o nosso desejo, corpo e voz. Na terceira temporada do podcast Transformando Meninas em Lobas, perpassaremos 24 portais de iniciação ao longo de um ano astrológico, sob o tema Roda das Lobas, pois chegou o momento de recuperarmos a nossa soberania. Sejam todas bem-vindas. Se existe um transe de desvalia, então existe também uma lógica por trás dele. Porque ninguém acorda um dia decidindo ser e se sentir insuficiente. A gente aprende, na grande parte das vezes, sem questionar, a nos sentir assim. Desde muito cedo, nós fomos observando o que era elogiado e o que era corrigido, o que era aceito e o que era rejeitado. E, sem perceber, fomos organizando a nossa existência em torno disso, de ser bem comportadas, responsáveis, maduras e fortes. E, principalmente, ser o que era necessário para continuar pertencendo. E é aí que começa a distorção. Passamos a acreditar que temos valor quando somos escolhidas, úteis, reconhecidas. Automaticamente passamos a duvidar desse valor quando não somos vistas, validadas ou necessárias. Vocês percebem o deslocamento? O valor deixa de ser algo interno e passa a ser uma resposta do ambiente. Então a gente constrói uma vida coerente, relacionamentos estáveis, responsabilidades assumidas, caminhos seguros. Lembram da hipótese da cartilha invisível? Preenchemos todos ou quase todos esses itens desta imensa lista de checklist, nessa imensa checklist cultural, sem nos perguntar ao menos se eles faziam sentido. E se por dentro o incômodo, a sensação de paralisia, de congelamento ou fúria crônica começa a ser sentida, nosso corpo também começa a dar seus sinais. Cansaço constante, falta de prazer, ausência de presença conosco em estados de angústia, ansiedade, depressão. Não entendemos por que sentimos tudo isso, porque racionalmente está tudo certo. Mas existe uma diferença que começa a ficar impossível de ignorar entre o que sustenta a vida no sistema cultural e o que nos sustenta. Vocês lembram que um dos P's que sustentam a teoria da gaiola dourada que a gente trouxe lá no primeiro portal é o da produtividade? A gente aprendeu que controle, utilidade, estabilidade, tudo isso tem valor. Mas ninguém jamais nos explicou a que custo. Porque em algum momento, para mantermos tudo isso, precisamos nos desconectar de coisas que permeiam um universo feminino que foi relegado às sombras. Nos desconectamos do nosso próprio corpo, do desejo, do prazer, dos nossos instintos e da nossa intuição. Recuperar isso, trabalhar dia a dia nessa reconexão, é o que a gente precisa para perceber que não estamos vazias. Possivelmente, o que estamos é cheias demais de valores que não são nossos. De referências que nunca foram escolhidas. E de critérios que aprendemos a obedecer sem nunca questionar. E é por isso que nada preenche a gente. Então, não é falta de valor. É falta de verdade no que estamos chamando de valor. Esse aqui, apesar de ser o nosso terceiro portal, é o nosso primeiro movimento na segunda casa astrológica e seu signo regente, Touro. E aqui nós não estamos construindo, pelo menos ainda não. Estamos reconhecendo o que sustentamos, o que repetimos, o que protegemos sem nunca termos realmente escolhido. Porque só depois disso é que a gente pode começar a responder de verdade. O que é que tem valor para mim? Se existe algo ainda mais profundo do que não nos sentirmos suficientes, é nos sentirmos não merecedoras. Não merecedoras de descanso, prazer,
de amar sem fazer tanto esforço e de receber sem precisar provar nada antes. Isso não nasce do nada. Isso é aprendido lá naquela estrutura que molda o ambiente no qual crescemos. A estrutura, em especial, do terceiro P lá da teoria da gaiola dourada, o P de padres e pastores. Esses representantes do cristianismo vão aqui simbolizar parte da estrutura por trás do trânsito de desvalia. Uma estrutura que é cultural, histórica e religiosa. E essa cultura ensina especialmente para nós mulheres que prazer é perigoso, que o desejo é suspeito, que o corpo é um problema e que o erro, esse precisa ser punido. Diante de tudo isso, para sermos boas, precisamos aprender a nos controlar. No livro Bem Comportadas, Os 7 Pecados Capitais e o preço que as mulheres pagam para provar o seu valor, a autora americana Elise Loehnen nos ajuda a compreender a criação teológica dos 7 pecados capitais e como, com o passar dos séculos, ela fundamenta muito do que chamamos de valor. A criação doutrinária, que foi iniciada por um monge do deserto, o Evagrio Póntico, foi, século após século, sistematizada dentro da teologia católica, não só como função simbólica, mas com função também social. Esses pecados foram definidos a partir de comportamentos humanos naturais, mas classificados como falhas morais a serem controladas. A Elise sustenta que o que era comportamento humano foi transformado em erro, e o que era instinto virou ameaça. O que era corporal, então, se tornou motivo de culpa. Ao longo da história, o julgamento desses pecados foi se tornando desproporcional para as mulheres, por atingirem alguns dos pontos de potência de tudo que é feminino. A luxúria, o desejo, fala de conexão com o corpo, prazer e vitalidade. A ira, também conhecida como raiva, pode significar proteção, limite, autoafirmação. A avareza, um tipo de retenção, uma capacidade de preservar energia, tempo e recursos. A inveja pode significar também um tipo de direção, uma consciência do que nos falta e um impulso de expansão. A gula, como nutrição, permissão de receber, sentir e se satisfazer. A preguiça, como descanso, a pausa, integração e regeneração. E olha só se não tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. O orgulho, chamado soberba, também pode ser soberania, um senso de valor próprio e dignidade. Ou seja, foram transformadas em falhas morais tudo que era movimento natural da vida tentando se expressar. Um movimento natural feminino. A cultura passou, então, a partir desses ensinamentos de que essas 7 características eram pecaminosas, a criar um ideal feminino, um ideal de mulher, que seria contida, silenciosa, útil, controlada, jamais dada a excessos e sem desejo próprio. O desejo próprio é muito perigoso, não é mesmo? Então, qualquer traço natural feminino qualquer traço natural feminino que não siga esse script, ele traz sim uma internalização de culpa na gente, porque não conseguimos atingir o ideal de perfeição. Acreditando que nossos impulsos naturais são falhas, diz a autora, nós passamos a sempre desconfiar de nós mesmas. E o controle de comportamento que na infância ele vinha de fora, dos nossos pais, professores, olhem aí, mais peso da nossa teoria, né? Ele passa a ser realizado de forma interna, porque nós mesmas passamos a nos vigiar, a nos corrigir, a nos punir e a reduzir tudo como um tipo de sintoma desse trânsito de desvalia que a gente sofre. Discernir o que é
um desenvolvimento saudável de espiritualidade do que é controle, é um novo tipo de maturidade. E a gente tem que perceber que, ainda que uma pessoa sequer seja cristã, ela absorveu essa moral, porque a cultura absorveu. A cultura fez com que desejar, nos posicionar, nos priorizar, nos preservar, querer expandir, nos satisfazer e descansar fosse considerado pecado. E depois ainda nos perguntamos por que seguimos tentando merecer existir, não é mesmo? Tentando encontrar algo que compense a perda do nosso valor pessoal a cada transgressão dessas regras invisíveis. E isso tudo passa a ser não só sobre espiritualidade, mas sobre controle. O preço que pagamos é a nossa desconexão com o nosso próprio corpo, desejo e valor. E aqui vale a ressalva de que um dos pilares, um dos valores fundamentais do projeto Transformando Meninas em Lobas é a espiritualidade. Logo, a gente não está aqui defendendo uma abolição total de valores cristãos ou de qualquer religião. Não é sobre isso. O que defendemos é um posicionamento de quais valores seguem fazendo sentido para nós, como eles foram interpretados, quais internalizamos sem perceber, quais passamos a representar de forma diferente, quais a gente sequer compreendeu direito quando era criança. Como fazemos todos os dias, é possível continuar desenvolvendo uma espiritualidade, mesmo com questionamento. Tudo é uma questão de conhecimento. E, sobretudo, Lupitas, de ponderação madura. Se no bloco anterior a gente percebeu que aprendemos a valorizar a partir de um sistema cultural de crenças, agora precisamos dar um passo além. Como reconhecemos o que realmente tem valor? Porque existe uma diferença fundamental entre aquilo que parece importante e aquilo que de fato nos sustenta. E essa diferença, ela não é mental, não é uma racionalização. Ela é física. Na linguagem da astrologia simbólica, é a segunda casa astrológica e o signo de Touro, que falam de valor, mas não como um conceito. Nessa simbologia, o valor é uma experiência. É aquilo que nutre, que dá estabilidade, que cria segurança real. E aqui começa um deslocamento importante. O valor deixa de ser uma ideia, então, e passa a ser um tipo de sensação no corpo. Observando isso, a gente consegue perceber que quando algo tem valor de verdade, o corpo responde com presença, com sustentação, com um tipo de calma que não depende de esforço racional. Mas quando não tem, o nosso corpo também mostra tensão, cansaço, desconexão ou uma aceleração absurda de pensamentos e atitudes. E mesmo assim, quantas vezes a gente segue por esse caminho, né? Fomos ensinadas a confundir segurança com controle, previsão e garantia. Mas em vez disso nos sustentar, isso nos exaure. Touro nos ensina outra coisa. Segurança é saber que podemos permanecer. Permanecer no corpo, na escolha, na experiência, sem precisar nos abandonar para manter o que quer que seja. A diferença, então, fica impossível de ignorar, né? O valor aprendido exige esforço constante. Manter imagem, função, aprovação. Já o valor real, ele não precisa ser provado o tempo todo. Ele se sustenta na experiência. E é por isso que esse portal, esse terceiro portal da Roda das Lobas, pode não ser exatamente confortável. Porque reconhecer valor de verdade exige desacelerar. Exige parar de racionalizar tanto e sentir. E diante de tantos questionamentos, essa talvez seja a pergunta mais honesta desse portal. Aquilo que estamos chamando de valor nos sustenta ou só nos cobra? Porque se só cobra, aí já não é mais valor, né? É condicionamento. Se submersas, tomadas por esse transe de desvalia, a gente acredita que precisa provar o nosso valor,
Então agora o caminho já não vai mais ser tentar provar nada, vai ser interromper. Para isso, a gente vai fazer aquela respiração para voltar à percepção do nosso corpo. Vamos lá? São 3 inspirações profundas pelo nariz, enquanto mentalmente a gente conta até 4. Segura o ar contando até 2 e depois solta pela boca contando até 6, tudo mentalmente. Vamos lá. Instintivamente fui levando a mão aqui, né, para a barriga, para o diafragma. E conforme a gente vai fazendo isso, para voltar, ancorar aqui na matéria, a gente vai vendo aonde é mais confortável, né? O que a gente precisa fazer. Isso aqui é interessante da prática. Então, vamos lá. Nós temos aí algumas dias, semanas antes do próximo portal, e nesse período nós vamos tentar fazer algo muito simples na área de transformação radical, hein? Vamos trabalhar aqui com a simplicidade. O conselho, o ritual é, uma vez por dia, a gente vai escolher uma coisa pequena, onde normalmente nos ajustaríamos, e não vamos mais nos ajustar. Sem explicar demais, sem compensar depois, sem pedir desculpa por existir. Vamos pensar daquelas situações em que tendemos a nos diminuir. Quando a gente vai dizer um não, não vamos ficar nos justificando meia hora depois. A gente vai passar a parar quando o nosso corpo pede. Mesmo que exista uma lista de tarefas imensa que ainda tenha pela metade, a gente vai parar um pouco. Vai fazer essa respiração, vai se colocar no corpo de alguma forma. Nesses dias, nós vamos nos comprometer a não resolver problemas que não são nossos. E vamos nos permitir prazer, sem algo que justifique, nem antes e nem depois. São atitudes pequenas, né? Mas são reais. E, gente, não é sobre acertar, é sobre perceber. Porque quando a gente faz alguma dessas coisas, pode ser que a culpa surja. Quando a culpa surgir, vamos conseguir entender a partir de qual crença de desvalia ela vem? De repente é uma crença de não merecimento. Eu não. Ninguém gosta de mim, eu não consigo ser amada, a vida não é assim, a vida é tão difícil. Se a gente sentir um tipo de tensão no corpo, uma tensão forte, a gente vai prestar atenção nesse desconforto. O que dói? O que dói se você entrou num embate, teve que falar um não mais incisivo? É uma coisa que é como se fosse um aperto na garganta? Quando a gente chega no final do dia, a gente sente aquela dor nos ombros, que parece que a gente está carregando um trem nas costas. Vamos prestar atenção nisso. E se surgiu a vontade de voltar atrás de alguma coisa que a gente fez nesse intuito de experimentar o nosso valor sem precisar merecer, se a gente quiser voltar atrás disso, será que a gente consegue compreender por que e o que nós estivemos querendo compensar com esse voltar atrás? E não vamos nos esquecer que nada do que acontecer deve ser considerado um erro. É a gente e o sistema reagindo às novas percepções. É assim que algo novo começa. Sacaram que não é sobre uma mudança radical de vida. Será que vocês já pararam para prestar atenção na expressão radical? Porque, ao contrário da percepção geral, ser radical não é ser extremo. É, na verdade, observar o que está na raiz. O extremismo nos faz perder o chão, nos faz perder quem somos. Focar na raiz, nas nossas crenças e valores, fortalece apenas quem tem coerência, aquelas crenças e valores que ainda têm coerência com quem estamos nos tornando. É sobre tentar interromper um padrão que seja por vez.
Um não onde costumávamos ceder e não nos sentir à vontade. Uma pausa sem culpa. Um prazer sem justificativa. Ser quem somos começa quando paramos de negociar o direito de existir. É assim que a gente interrompe o transe de desvalia. É assim que a gente forma o nosso próprio conceito do que é valor. Esse foi o nosso terceiro portal da Roda das Lobas, a terceira temporada do podcast TML. Mas, em se tratando de psicologia junguiana, astrologia simbólica, nem tudo são luzes, não é mesmo, Lupitas? Se nesse episódio nós trouxemos o fortalecimento do valor pessoal com a segunda casa, o signo de touro, no portal de número 4, nós vamos tratar das sombras, claro. Entendemos que o sistema cultural, que até pode ser laico, é fundamentado, sim, muitas vezes, por uma moral religiosa que aponta o que é certo e o que é errado. E nos faz querer atingir um comportamento julgado perfeito. Quando a gente não consegue, entra num transe de desvalia, de não merecimento. Para sair dele, bora questionar crenças e valores que percebemos na infância e compreendemos não só de onde eles vêm, mas também se eles ainda fazem sentido para quem estamos nos tornando. Depois, com esse ritual que a gente vai fazer nos próximos dias entre portal 3 e 4, a gente se compromete a tomar microatitudes que nos ajudam a compreender o que é valor e pertencimento. Mas vamos ser sinceros, né? Tudo isso será muito mais fácil se a nossa busca é compreendida e validada por aqueles que nos são caros, aquele nosso círculo íntimo, nossa família, nossos amigos mais próximos. Quando a gente é aprovada, quando as experiências de outras pessoas conformam que estamos num caminho certo, a gente se identifica, ficamos aliviadas, claro, né? No entanto, e se nada disso acontecer? Não? Vocês concordam que fuçar, remexer essas raízes é difícil? Não é confortável? E que isso, além de incômodo, é um destruidor de parâmetros e também de expectativas? Logo, não é todo mundo, e ousamos dizer quase ninguém, que vai aplaudir, vai responder, vai ser empático com aquilo que começamos a construir de dentro para fora. E é aí que tudo treme, tudo fica complicado. Então, o portal 4, a prova que vai chegar no dia 8 de maio é a seguinte: conseguiremos sustentar ou voltaremos a negociar, pedir licença para existir, hein? A agradar, nos ajustar e explicar infinitamente, com mínimos detalhes, cada mudança e cada recusa? Voltaremos a trocar essa verdade tão cara sobre nós mesmos que estamos defendendo, descobrindo agora, por pertencimento? Porque o valor interno ele só é real quando sobrevive à ausência de validação externa. Não quando ele é sentido, mas quando ele é testado. Como ficamos íntegras num mundo que vê a prova ou confirma a nossa soberania? A prova da autossustentação chega no dia 8 de maio. E no quarto portal, não basta acessarmos o nosso próprio valor, nós vamos precisar sustentá-lo por nós mesmas. A roda das lobas já está girando e todas nós que escutamos esse chamado começamos pouco a pouco a recuperar a nossa soberania. A gente se vê toda semana honrando o ciclo dos lunares no Ser Lunática Recuperar a Nossa Ciclicidade e no dia 8 de maio aqui no podcast TML honrando o Sol com o quarto portal. A gente se vê por aí. Até lá!